Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por estarmos reunidos aqui na Tua Santa Casa e aprendermos mais sobre Ti, Senhor, sobre as maravilhas que o Senhor faz por nós, sobre as maravilhosas histórias e milagres que estão na Bíblia. Por favor, nos ajude com a reflexão de hoje, nos proteja, nos livre e nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje eu gostaria de compartilhar uma reflexão, sobre a importância de sermos sal da terra e luz do mundo. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, em Mateus 5, capítulo 5, versículo 13, e aí a gente vai ler os versos em diante. Amém? Então, no verso 13 do capítulo 5 de Mateus, Jesus diz: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de restaurar? Não presta para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Hoje em dia, tanto como antigamente, o sal tem diversas funções. Antigamente, contava-se com uma função que hoje em dia é pouco utilizada, que era preservar os alimentos, porque naquela época não tinha geladeira, então pegava os alimentos, geralmente carne, botava sal por cima, porque o sal conservava os alimentos. Mas a principal função dele que a gente tem hoje, até hoje, é temperar a comida, porque uma comida sem sal, é horrível, O gosto dela é estranho, às vezes nem tem gosto. Então, os dois principais utilizações do sal na época de Jesus era preservar e dar gosto à comida. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre a influência do sal. Quais características, como os cristãos, nós devemos ter? Antes de falar sobre especificamente a influência do sal, eu queria que que a gente refletisse um pouquinho. Vocês já pararam para pensar que o sal influencia sem ser visto? Quando você está comendo lá alguma coisa, você não vê os grãozinhos de sal assim dentro da comida, Mas, embora ele não possa ser visto, quando ele está presente na comida, ele nunca passa sem ser visto. Quando está na medida certa, a gente sente o sabor do jeito certo. E quando está a mais, a gente sente o gosto extremamente salgado, E nós, como cristãos, devemos ter características semelhantes ao sal. A primeira é que o sal ele inibe a decomposição e o apodrecimento dos alimentos. Então, da mesma forma, a gente é chamado para impedir que esse mundo se destrua. Somos chamados por Deus para sermos sal. E também a nossa presença deve ser um grande freio moral. Por que freio moral? O mundo que a gente está hoje é um mundo decadente, cada vez mais corrupção, um mundo horrível. E a gente, como cristãos, devemos levar essa palavra de Deus cada vez mais adiante. Então, sendo freios morais, a gente vai parar tudo aquilo que é de imoral, tudo aquilo que é de ruim que está no mundo e apresentar o que é o certo, cumprindo assim a função de sal. Além de preservar os valores do reino de Deus em meio a este mundo em que nós vivemos. Nossa função como sal é espalhar essa palavra para que os outros se encham de Deus em seu coração. E também preservar os valores que nós devemos ter quando estivermos lá no céu, aqui. Que é o que a nossa igreja preza. Voltando ao texto, desses versos de Mateus, do capítulo 5, 13. Qual o sentido do sal inútil ser pisado pelas pessoas? Essa é uma
uma reflexão que, quando eu estava estudando para preparar esse sermão, foi uma curiosidade assim que envolveu muito a minha mente, porque é algo incrível. No texto de Mateus 5,13, tem a parte que Jesus diz: se o sal perder o seu sabor, com o que se há de restaurar? Não presta para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aí a gente vai refletir, por que Jesus diz ser pisado pelos homens? Então, vamos lá. Quando o sal, na época daquela região ali, era o Mar Morto, quando o sal era recolhido de lá, eles pegavam esse sal, geralmente era em carroça, esses meios de transporte que tinha na época. Botava assim e saía. E eles tiravam para utilizar em diversas coisas, tipo vender, né, para temperar, para preservar, e até medicinalmente, porque naquela época a lama que ficava ao redor do Mar Morto, que possuía muito sal, muita salinidade, tinha propriedades medicinais. Então eles utilizavam isso tanto na área da medicina. Porém, nesse transporte, assim, na hora que eles estavam transportando, às vezes tinha alguma pedra no caminho, né? Aí a carroça acabava tombando ou tremendo, assim, e o sal caía no chão. Caindo no chão, o sal ficava cheio de areia, cheio de lama, todo sujo. Então, eles não tinham mais o que fazer com esse sal, porque uma pessoa que pensasse em lavar o sal vai perder o sal todo, né? Porque o sal vai se dissolver na água. Então não tinham o que fazer. Mas eles pegavam esse sal e guardavam num depósito do templo. Por quê? Depois disso, chegava a temporada de inverno naquela região ali de Jerusalém. E lá também cai neve. Só que quando a neve caía, assim, né, no templo, era feito de mármore, né? Então ficava muito escorregadio. Muitos religiosos que iriam ministrar as adorações, que iriam ministrar a adoração ali, tinha risco de queda, né? Então, eles pensaram. O que é que a gente vai fazer para evitar acidentes, né? Então, os sacerdotes pegavam esse sal, que estava amontoado no templo, que era inútil, e jogava no chão do templo, onde as pessoas se aglomeravam. Por quê? Porque o sal derretia a neve. Então, derretendo a neve, evita que o chão ficasse escorregadio. E assim tinha mais segurança para os sacerdotes, né? Então, eles pegavam o sal, chegava lá, aqui está cheio de neve, eles jogavam no chão e o sal acabava sendo pisado. Esse sal inútil acabava sendo pisado pelas pessoas, porque era jogado no chão do templo onde tinha neve, o povo ia lá, se aglomerava e ficava pisando assim. E é nesse sentido, né, que Jesus diz que o sal inútil era pisado pelas pessoas. O que o sal simboliza? A gente já falou sobre um pouquinho sobre por que o sal inútil era pisado pelas pessoas. Mas agora vamos falar do sal importante, o sal puro, assim, o que importa. Qual a simbologia que ele tem? O sal simboliza a pureza e a santidade que devemos buscar constantemente, tendo comunhão com Cristo. Assim como o sal que perde o seu sabor se torna inútil, nós também devemos nos preservar contra o pecado. Somos chamados por Deus para sermos separados, para temperar a vida dos outros com a palavra de Deus e para que possamos cumprir, né, esse propósito para o qual fomos chamados. Agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Colossenses 4, verso 6. Amém? Então vamos lá, verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nesse verso, a Bíblia nos instrui a sermos prudentes no falar e a saber como responder
cada pessoa. Então, assim como o sal realça o sabor dos alimentos, nossas palavras devem realçar a beleza do Evangelho. E as nossas ações, ou seja, nossas atitudes, devem refletir o amor de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse verso demonstra mais uma aplicação de como cristãos nós sermos sal nesse mundo. Abram a Bíblia também no próximo livro, que é Marcos 9, 50. Marcos capítulo 9, verso 50. Amém? Verso 50. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Bom, nesse texto de Marcos 9,50, Jesus nos lembra que o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como a gente vai restaurar? Igual na reflexão anterior sobre o sal derreter a neve. Quando o sal saía da carroça, como é que eles restauravam? Não tinha, então ele se tornava inútil. E é isso que a gente deve ter em mente, que como cristãos, precisamos ser o sal e a luz desse mundo. Mas se a gente perder nossa essência e o nosso comprometimento com Deus, não teremos como cumprir efetivamente a nossa missão. Amém? Outra característica do sal, além dessas características que é preservar e dar gosto, o sal tem outra característica. E qual é essa característica do sal mais importante que devemos ter? Bom, a gente já falou aqui sobre preservar, dar gosto, mas a característica mais importante do sal no âmbito espiritual é bem simples. O sal gera sede. Então, vamos lá. O sal gera sede. Quando a gente come sal assim puro, que eu acredito que ninguém faça isso, a gente sente muita vontade de beber água. E é isso e como cristãos, sendo sal, é isso que a gente deve fazer. A gente deve gerar sede no mundo. Por quê? Quando a gente gera sede, o mundo vai buscar algo com que se saciar. E é neste momento que a gente vai cumprir a nossa função como sal. A gente vai apresentar a palavra de Deus para essa pessoa. No momento em que os que estão ao nosso redor sentirem sede da palavra, a gente vai apresentar a elas, a gente vai estar disponível para entregar a melhor explicação do que a gente puder fazer para salvar essa pessoa. Então, se você é bacana na igreja, se você tem um ministério forte, se você prega bem e tal, mas você não gera sede, se você não gerar sede, o mundo vai buscar a você como fonte. Mas, se o seu exemplo de comunhão diária com Deus mostra que você está totalmente ligado e dependente dele, ou seja, se você gera sede, vão até vão até admirar você, vão te achar uma pessoa legal, mas eles vão querer ir na fonte que você vai. E qual é essa fonte? Qual é a fonte? Jesus, a fonte é Deus. Vamos lá, prosseguindo aqui. Voltando ao texto de Mateus, Mateus capítulo 5, aí a gente vai ler dos versos 14 ao 16. Diz assim, vós sois a luz do mundo, mas não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. O que é a luz? A luz, fisicamente, na propriedade física, são feixes de partículas denominadas fótons. Na física a gente chama a luz de fótons.
E é o que a gente vê aqui no teto, né? Assim. Mas no âmbito espiritual, ela é um símbolo bastante poderoso na Bíblia. Representa a verdade, a justiça e a sabedoria de Deus, que deve brilhar em nós e através de nós, refletindo naquelas pessoas que estão carentes do amor de Deus. Como cristãos, nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo aqui na terra, amém? O amor e a graça de Deus deve iluminar a todos. Nós devemos ser como poderosas luzes, iluminando o caminho daqueles que estão perdidos em um mundo de trevas. O sal e a luz. Assim como o sal influencia sem ser visto, a luz também ilumina e guia sem chamar atenção para si. Pelo menos é o que nós, como cristãos, sendo luzes, devemos ter. Nós não devemos chamar atenção para nós devemos chamar atenção para a luz maior, que é Jesus. Diante dos homens, nós devemos iluminar aquelas pessoas que estão escuras e sujas pelo pecado. A gente deve ser a verdadeira luz, que como tem nos Salmos, que Jesus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nós devemos ser lâmpadas para as outras pessoas, como luz, sendo cristãos e luzes, e luz para o caminho delas. Não devemos esconder a nossa fé, muito menos as nossas obras. Nós devemos continuar sendo sempre firmes, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Como devemos ser luz? Quando Jesus diz que não se deve esconder uma luz, uma cidade edificada sobre um monte, é porque aquela cidade é um ponto importante. Da mesma forma que no verso, Jesus diz que ninguém acende uma lâmpada e coloca ela debaixo de alqueire, ou seja, ninguém acende uma lâmpada e ofusca a visão dela. Por quê? A luz tem que estar no ponto visível, um ponto onde ela chegue nos locais mais difíceis de ser acessados. Ou seja, aqui, no exemplo desse espaço, a luz fica no teto. Por quê? Porque do teto ela ilumina toda essa região aqui. Se ela ficasse debaixo do banco, a sombra do banco ia esconder a luz. Ou seja, a gente ia ter dificuldade para enxergar. Da mesma forma, como luz, a gente tem que ficar no local visível, para que aquelas pessoas que estão cegas pelo pecado, que estão sujas, enxerguem a gente e que elas tenham o caminho dela iluminado. E nossa luz, mesmo no ponto importante, ela deve glorificar a Cristo, porque Cristo é a luz maior. Sendo luz, nós devemos brilhar para Ele e levar essas outras pessoas a brilharem também, só que por Ele, ou seja, levar elas à luz maior. Então, que a gente possa ser realmente, como sal e luz, agentes de transformação neste mundo. Amém? Quero ouvir um amém bem forte da igreja. Amém? Aqui está uma pergunta bem importante. Ser apenas sal ou apenas luz? Quando a gente fala, cada um bem específico, né? Seja sal da terra, seja luz do mundo. Às vezes, para alguns, dá a impressão de que ou a gente tem que ser sal ou a gente tem que ser luz. Mas não. Jesus nos convida a ser os dois ao mesmo tempo. Existe até um experimento científico que faz uma relação com isso, e eu queria que a mídia soltasse o vídeo agora, só para vocês verem qual é essa relação. Neste experimento usaremos água comum, açúcar, sal, um reservatório de vidro, uma lâmpada incandescente, fios de ligação e eletrodos de cobre amarrados em prendedores de roupas. Iniciamos o experimento ligando a lâmpada em série com os eletrodos, que são afixados no reservatório de vidro.
Em seguida, colocamos água no reservatório. Mas não notamos nenhuma mudança, pois, apesar de haver passagem de corrente elétrica através da água, ela não é suficiente para acender a lâmpada. Agora, se introduzirmos algumas pitadas de sal, e misturarmos a água, percebemos que a lâmpada começa a se acender. Podemos notar também que quanto mais próximo um eletrodo estiver do outro, mais intensa será a luminosidade da lâmpada, pois menor será a resistência elétrica da solução. Pode pausar aí já o vídeo. Pode pausar. Então, como foi apresentado neste experimento, a luz, a lâmpada, né, só acendia se tivesse numa solução misturada com o sal. Da mesma forma que o sal, sozinho, se não tivesse nenhum fio, nem a própria lâmpada, não faria nada, ou seja, ambos dependiam um do outro, Deus nos chama para ser sal e ao mesmo tempo luz. Ele quer que a gente vá pelo mundo, espalhando as boas novas do Evangelho a todos, explicando àqueles que não conhecem da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo Ele quer que sejamos luz, porque não adianta a gente espalhar a palavra se a gente não ilumina o caminho. Como também não adianta a gente iluminar o caminho se a gente não explica, se a gente não fala para as pessoas sobre o amor que Deus tem por nós. Então, devemos ser sal e ao mesmo tempo luz, brilhando, iluminando e temperando a vida das pessoas com a palavra de Deus. Então, se você hoje deseja ser sal, antes seja luz. Mas se você também quer ser luz, uma boa luz, seja sal antes. É simples. A melhor fonte é Deus. E se você buscar Ele, Ele vai te honrar e vai te ajudar a ser o melhor sal e a melhor luz que vocês já viram. Para a honra e glória de Deus. Amém? Então, vamos orar pedindo neste momento, intercedendo, para que sejamos o melhor sal e a melhor luz. Amém? Curvemos nossas frontes, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, graças te damos mais uma vez por estarmos aqui neste momento, Senhor. Que assim como a reflexão que foi feita aqui, que a gente possa ser verdadeiros sais, verdadeiras luzes, iluminando o caminho e ajudando outras pessoas que não conhecem, levando esta palavra sobre o amor do Senhor para essas pessoas. Que o Senhor nos proteja e nos unja, nos ajude a sermos verdadeiros missionários nesse mundo que é cada vez mais corrupto e decadente. Nos ajude, Senhor, a cada dia a suportarmos as batalhas. Por favor, nos proteja, nos livre e nos guarde de todo mal. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.